Evangelho de Mateus, capítulo 5. Capítulo 5, versos 43 e 45. Cinco, 43 e 45, diz assim: Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. A expressão do verso 45: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. No capítulo 5, verso 9 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui nós somos chamados, assim como Deus amou os seus inimigos. A linguagem de Paulo, lá em Romanos 5. Porque, sendo nós ainda pecadores, Ele morreu por nós. Verso 10: éramos inimigos de Deus, e Ele deu seu Filho para morrer em nosso lugar. O mesmo princípio se estabelece aqui. É óbvio que o meu ato de apaziguar não é redentivo. Ao fazer isso, eu não estou redimindo o mundo, mas eu estou agindo como quem foi redimido. Os meus inimigos eu trato dessa forma. Eu oro. Eu amo os meus inimigos e oro por aqueles que me perseguem. Os pacificadores são aqueles que amam os seus inimigos e oram por aqueles que os perseguem. E a conclusão a mesma do capítulo 5, verso 9: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. No capítulo 6, o outro princípio, verso 9 e 10, por favor, veja o texto. 6, 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque a pergunta é: por que eu vou orar? O que é orar pelos meus inimigos? Orar pelos meus inimigos seria: Senhor, abençoa a vida deles, retribua o mal que eles fizeram para mim. Somente essa ideia apenas. O que eu oro para os meus inimigos? O que eu desejo para os meus inimigos? Porque quando você sabe que até as orações imprecatórias do Antigo Testamento, elas tinham como finalidade a conversão dos ímpios e a glória de Deus, para que eles fossem restaurados e Deus fosse glorificado. Da mesma forma, eu pergunto: qual o teor da minha oração em relação aos meus inimigos? O teor da minha oração é aquilo que Jesus vai ensinar logo lá na frente. Como orar? E a minha oração é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Senhor, que o Senhor seja santificado na vida desses homens. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O princípio de que o reino de Deus os alcance, que a glória de Deus os alcance, que Deus faça a vontade dele na vida daqueles homens. A vontade dele, não a minha. Os pacificadores, aqueles que foram apaziguados, pacificados, podemos dizer assim, aqueles que agora chamam Deus de Pai, não mais inimigo, mas é meu Pai, porque foram perdoados. Esses são aqueles que vão ser chamados de pacificadores, que vão amar os inimigos e orar por aqueles que perseguem. A oração de conformidade com a palavra de Deus. A manifestação da paz de Deus. E ao mesmo tempo o princípio da pregação do Evangelho.
pacificadores são aqueles que pregam a reconciliação, o anúncio da salvação, as boas novas. Diz respeito ao meu modo de viver, mas diz respeito àquilo que eu prego, aquilo que eu ensino. Os pacificadores são aqueles que anunciam: Jesus Cristo veio pacificar. Nós éramos inimigos de Deus, agora podemos ter paz com Deus em Cristo Jesus. A mensagem do Evangelho, ela vai ser de maneira clara manifestada. Isso é tão claro que a própria Escritura Sagrada revela isso. Aqueles que anunciam a obra da salvação, aqueles que são chamados filhos de Deus, eles têm o caráter do Pai, o caráter daquele que os santificou, que os pacificou, que os redimiu, que, melhor dizendo, que os reconciliou. No texto de Mateus 5,9, né? Nós nos tornamos filhos de Deus, quer dizer, nós temos o caráter do nosso Pai Celeste. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós conhecemos pela Sagrada Escritura, nós já ouvimos isso. Deus é o Deus da paz, é o Deus que vem reconciliar o homem. Consequentemente, quando nós vivemos dessa forma, nós podemos dizer que somos chamados filhos de Deus. 1 João, no capítulo 3, versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ele tem a imagem do seu Pai Celestial. Ele é aquele que busca viver de conformidade com o seu Pai Celestial. O princípio, então, irmãos, é que a obra de Deus em relação a nós, ela vai ser um espelho da nossa obra em relação aos homens, como nós fazemos com os homens. Mas como já falamos no início, é importante, até para que não haja esse equívoco de interpretação. O apaziguador não é aquele que não trata o pecado como pecado, nem trata o erro como erro, mas é aquele que reconcilia. Porque Deus não tratou o pecado de maneira como nada. Foi tão sério que o seu próprio Filho teve que morrer em nosso lugar. Então nós não tratamos o pecado da forma como muita gente quer tratar, nós tratamos da forma correta. É por isso que disciplinar alguém é ser apaziguador. Por isso que a igreja que não disciplina, ela não reflete o caráter de Deus, ela não é uma igreja que apazigua. Não é uma igreja que prega a paz. Porque é Deus que prega a paz, disciplina, diz a Escritura. Eu disciplino vocês como meus filhos. E a Bíblia diz, se vocês não estão em disciplina, vocês não são filhos, vocês são bastardos. A imagem que Deus nos passa é que uma coisa não contradiz a outra. Nós temos que tratar do nosso inimigo. Qual é o nosso inimigo? Satanás, o pecado, o mundo. E nós vamos lidar com ele com a severidade que é preciso. E ele já foi tratado na cruz do Calvário. Jesus já fez isso. O meu modo de lidar com as pessoas precisa refletir o mesmo princípio. Como eu lido com os outros, como eu prego o Evangelho, como eu trato com as pessoas que têm relação comigo. Um filho que comete um erro, e você como pai, porque o ama demais, não disciplina. Essa é um reflexo do princípio daquele que é pacificador, ou é um conceito daquele que não entendeu o conceito de pacificação? Em hipótese nenhuma, esse é o princípio de Deus. A Bíblia me ensina, se meu filho cometeu um erro, ele precisa ser disciplinado, ele precisa ser ajudado, precisa ser tratado para que ele não cometa o mesmo erro. As duas coisas não se separam. A pacificação e o modo como eu trato o pecado.
Eu cometi um erro contra alguém, eu pequei contra alguém, eu fiz o mal para algum irmão. Diz aí um ditado popular que o tempo é o melhor remédio para essas coisas. Se fosse, Cristo veio então desnecessariamente. Passaram-se 2.000 anos, 4.000 anos no mínimo, desde que Adão caiu, já tinha se resolvido os problemas do mundo todo. O tempo todo passou. Se eu fiz o mal para alguém, o que a Bíblia me ensina? O que eu tenho que fazer para restaurar a minha relação com ele? Tem que procurá-lo. Mas não só isso. Se alguém fez o mal a mim, a Bíblia diz que eu devo ir a ele. Se alguém me fez o mal, eu vou a ele. Esse é o espírito do apaziguador. Nós vamos tratar o pecado. Nós vamos falar o nome do pecado. Nós vamos resolver o problema. Nós vamos solucionar o problema. Então, pecado revelado, tratado e perdoado, agora a paz entre nós. O princípio do modo como eu devo agir é o mesmo modo como Deus agiu com o meu pecado. O filho dele morreu por minha causa. Morreu por minha causa. A Bíblia ensina, irmãos, que o Espírito de Deus é o Espírito de paz. Por exemplo, no livro de Gálatas, no capítulo 4, verso 6, falar com o nosso Deus. Gálatas 4, verso 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. O texto de Romanos, no capítulo 8, verso 14, também, de maneira clara, ele vai usar a mesma terminologia. Romanos capítulo 8, verso 14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Interessante, irmãos, que pelo Espírito de Deus é que nós somos feitos filhos de Deus. E o Espírito de Deus é chamado no texto Espírito da paz. Bem, e se nós somos pacificadores, se nós não somos os pacificadores como devemos ser, nós não temos o Espírito de Cristo. Isso é muito forte. Se nós não temos o Espírito de Cristo, nós não somos pacificadores. Se nós não somos pacificadores, nós não temos o Espírito de Cristo. Ser chamado filho de Deus, primeiramente nós devemos isso à graça dele em nos redimir dos nossos pecados, nos reconciliando com ele. O fruto disso, o efeito disso na minha vida é agir como ele agiu. Esse é o caráter do cristão, o caráter daquele que é chamado de pacificador. Isso então traz para nós algumas implicações muito diretas, irmãos, que precisam ser tratadas por nós. A paz, ela não pode ser estabelecida à parte da pureza, em hipótese nenhuma. Interessante que Tiago, no capítulo 3, verso 17, diz assim: a sabedoria que vem de cima, ela é pura, então pacificadora. A sabedoria que vem de cima é primeiro pura, então apaziguadora, pacificadora. Primeiro pura, então pacificadora. Não existe outro caminho, irmãos. Não existe outra forma. Isso significa dizer que para que você, por isso que lá na bem-aventurança é dito,
Primeiro, bem-aventurados puros de coração.